Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. E para começar o nosso encontro de hoje com a melhor energia possível, eu faço questão de oferecer uma bênção divina, clara e bem calorosa. Que o dia e a semana de todos os ouvintes sejam ricamente abençoados por Deus. Que os caminhos sejam abertos, que haja muita paz nas mentes e luz em todas as decisões que surgirem nos próximos dias. Amém. É muito bom começar com essa perspectiva, especialmente com o tema que vamos abordar hoje. Com certeza. Hoje a nossa missão é fazer um mergulho profundo no capítulo 5 do livro de Miqueias. E bom, para construir essa ponte entre o mundo antigo e o nosso entendimento moderno, nós temos em mãos fontes riquíssimas, né? Os detalhes textuais e os achados arqueológicos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, combinados com, a profundidade analítica incrível do comentário bíblico de John A. Martin. Material de primeira. Sim. O nosso grande objetivo aqui é entender essas antigas profecias sobre o Messias, a restauração que foi, extremamente dolorosa de uma nação, e como promessas feitas há milênios ainda conseguem ecoar na eternidade. E como ecam, viu? Né? E para dar o pontapé inicial, eu deixo uma questão intrigante para guiar nossa conversa. Como um texto tão antigo consegue de forma tão fluida, misturar uma crise militar iminente e aterrorizante com a promessa de um governante futuro e eterno, nascido em uma cidade minúscula e completamente esquecida pelos grandes impérios? Olha, esse contraste é o cenário perfeito para grandes reviravoltas históricas. Porque, para realmente captarmos o peso desesperador dessas palavras, a gente precisa transportar a nossa imaginação para o contexto caótico de Israel e Judá na época em que o profeta Miqueias atuava. A sensação geral era de extrema vulnerabilidade, sabe? Babilônia eram forças que engoliam as nações menores do Oriente Médio sem a menor piedade. Nossa, devia ser um terror constante. Exato. Havia um medo constante de cerco, de fome, de aniquilação total. O povo estava cercado por inimigos externos fortíssimos e, para piorar, internamente a nação sofria nas mãos de uma liderança completamente corrupta que explorava os mais pobres e vivia distante da vontade divina. É um cenário de colapso de todos os lados. Sim. E é exatamente nesse clima de desespero palpável, de um cerco militar que sufoca a esperança, que o texto começa. A narrativa prepara o terreno expondo de forma muito crua mesmo a humilhação total da liderança humana da época, para só então apresentar uma esperança que seria definitiva. Certo, vamos desempacotar isso, porque o choque de realidades que os estudiosos apontam logo no início do texto é brutal. O cenário abre descrevendo uma filha de tropas que está sitiada e menciona que, abre aspas, ferirão com uma vara a face do juiz de Israel. É uma imagem gráfica de colapso institucional e de uma derrota militar completa, né? Quando lemos as anotações do material de apoio, fica muito claro que essa filha de tropas não é uma pessoa, mas sim a cidade de Jerusalém. Isso, a própria capital. Exatamente. Ela recebe esse título trágico porque a profecia indica que a capital estaria completamente cercada por tropas saqueadoras, um prenúncio sombrio dos ataques babilônicos. E aquele juiz sendo humilhado em praça pública, bem, ele não é um magistrado comum. O contexto histórico aponta com muita força para o rei Zedequias, que foi o último governante de Judá. Ele sofreu a terrível humilhação de ser capturado, torturado e cegado pelo exército de Nabucodonosor. Exatamente. A glória da coroa de Davi estava sendo arrastada na poeira. E há um detalhe linguístico fascinante que o comentário de Martin traz para enfatizar essa humilhação. Miqueias constrói um jogo de palavras brilhante no idioma original, que é o hebraico. Eu adoro esses detalhes do original. Como é que funciona isso? É muito interessante. A palavra usada para esse juiz ou governante que sofre agressão é chofete. E a palavra para vara, usada no espancamento, é shebet. Chofete e chebete. Parecido mesmo. É uma ironia poética extremamente dolorosa. O líder máximo, o chofete, sendo golpeado violentamente e humilhado pelo shebet.
O autor sagrado usa essa sonoridade quase idêntica para sublinhar como a liderança humana, baseada no poder militar e na linhagem terrena, estava sendo totalmente quebrada, despida de qualquer dignidade. O rei humano falhou miseravelmente em proteger o seu povo. Nossa, existe uma ironia fina e muito afiada no meio de toda essa tragédia. Mas o que mais impressiona é que exatamente do fundo do poço dessa derrota vergonhosa, a profecia dá um giro geográfico e teológico espetacular. O foco da salvação abandona completamente a capital fortificada de Jerusalém, com seus palácios agora em ruínas, e viaja para uma vila minúscula, Belém Efrata. O que é fascinante aqui é a desproporção dessa escolha. Sim, o texto diz abertamente que ela é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Historicamente, Belém, que também carregava esse nome mais antigo de Efrata, ficava a apenas uns 8 quilômetros de Jerusalém. Era um vilarejo tão insignificante que mal entrava nos censos militares para contagem de tropas. Exato, não tinha peso político nenhum. Nenhum. Não tinha influência, não tinha relevância econômica. Mas tinha um detalhe histórico que mudava tudo. Era a cidade natal do rei Davi. É como se a profecia dissesse que a nobreza atual estava tão corrompida que Deus precisou ignorar Jerusalém e voltar às raízes mais simples e humildes da dinastia davídica para recomeçar. Essa leitura está corretíssima e carrega implicações imensas. O Messias surgiria de um ponto geográfico quase imperceptível aos olhos do mundo imperial, mas a sua grandeza seria incalculável. E olha, o texto não se limita a surpreender na geografia, ele expande a natureza desse governante de uma forma assombrosa. Como assim? As origens desse novo rei que sairá de Belém são descritas como sendo desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A análise cuidadosa de Martin ressalta que essa expressão hebraica se traduz literalmente como dias de tempo imensurável. Uau! Nós não estamos lidando com um rei humano comum, cuja história tem início apenas no evento biológico do seu nascimento terreno. Essa é uma declaração majestosa sobre a eternidade do Messias. Isso muda tudo. Mostra que o governante não passa a existir em Belém. Ele simplesmente entra na história humana ali. O material de estudo menciona que ele já atuava muito antes, certo? Sem dúvida. A teologia aponta que ele já era ativo na criação e naquelas aparições físicas ou manifestações do divino no Antigo Testamento, que os estudiosos chamam de teofanias. É um contraste lindíssimo. O líder eterno, que habita um tempo imensurável e insondável, escolhendo deliberadamente o ponto geográfico mais minúsculo e improvável para nascer. É quase um paradoxo. Sim, e a força dessa predição foi tão absoluta que séculos mais tarde, nos relatos do Novo Testamento, os próprios sacerdotes e mestres da lei usaram exatamente esse texto de Miqueias para informar com precisão matemática ao rei Herodes o local exato onde o Messias deveria nascer. A profecia cumpriu seu propósito com perfeição. E, a partir dessa promessa de um rei eterno nascendo em um lugar pequeno, a linguagem do texto ganha um tom incrivelmente íntimo e sofrido. Usa a metáfora do nascimento. A narrativa diz que o Senhor entregará ao povo até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Claro que, para quem conhece o relato bíblico, a mente vai imediatamente para a figura de Maria dando à luz em Belém. Mas as nossas fontes mostram que a visão de Miqueias não se limitava apenas a esse evento singular na manjedoura. As dores de parto também descrevem algo muito mais prolongado e abrangente. Essa é uma camada de interpretação vital. Se conectarmos isso ao quadro geral, o comentário nos convida a olhar para o panorama histórico completo. Essas dores de parto representam de forma muito vívida a angústia nacional e o sofrimento espiritual contínuo da própria nação de Israel. Uma dor coletiva, então. Exato. Ao longo dos séculos, o povo passaria por períodos devastadores de dispersão, exílio, perseguições e uma sensação de abandono divino. Mas a metáfora das dores de parto é maravilhosa porque indica que o sofrimento não é um fim em si mesmo. Tem um propósito. Não é uma agonia vazia. Toda dor de parto tem como objetivo culminar em uma nova vida.
Esse período de aflição funcionaria como um trabalho de parto espiritual que levaria a um evento futuro muito maior, que é a reunião nacional dos israelitas e a restauração final. Isso aponta para um período futuro que a teologia chama de milênio, uma era literal de paz e restauração profunda na Terra sob o governo soberano do Messias. Então, há um propósito redentor pulsando por trás de toda a calamidade histórica. E quando essa nova era nascer, a liderança será drasticamente diferente de tudo que a humanidade já experimentou. O texto descreve que esse líder se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Essa é a imagem clássica do bom pastor. Mas, quando lemos sobre os líderes dos dias de Miqueias, o contraste é estarrecedor. A classe política e religiosa daquela época agia mais como lobos do que como pastores. Eles devoravam as pessoas através de corrupção, suborno nos tribunais e extorsão descarada dos camponeses mais vulneráveis. Eles viam o povo apenas como uma fonte de lucro. A degradação moral era absoluta. Os líderes terrenos usavam sua autoridade para oprimir, não para servir. Em oposição direta a essa exploração sistêmica, surge o Messias governante, cuja essência de liderança é pastorear. Mas precisamos ter cuidado para não romantizar demais essa palavra. Como assim, romantizar? No Antigo Oriente Médio, ser pastor não era uma tarefa bucólica e tranquila. Era um trabalho perigoso e exigia força bruta para afastar predadores. O texto frisa que ele fará isso na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. É uma proteção divina inabalável. Ele não é só gentil, ele é forte. Isso. Ele nutre, guia e defende o rebanho com uma autoridade que nenhum império pode contestar. A consequência prática desse pastoreio majestoso é a paz verdadeira. Uma grandeza que, segundo o texto, alcançará os confins da terra. Não uma paz fabricada por acordos diplomáticos frágeis, mas garantida pela própria presença do pastor eterno. E falando sobre essas ameaças reais que um pastor precisa enfrentar, entramos numa parte muito intrigante da nossa análise. O texto não ignora que haverá invasores. A ameaça da Síria, que também é chamada de terra de Nimrod nas fontes, aparece como o grande bicho-papão da história. E é aqui que a interpretação profética exige atenção. Sem dúvida. Quando olhamos para as anotações sobre a promessa de que levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo, fica claro que isso não é uma lista militar literal. Não se trata de procurar na história uma coalizão exata de 15 generais que derrotaram o exército. Na literatura hebraica antiga, usar uma sequência numérica como 7 e 8 é, na verdade, uma expressão idiomática muito comum para descrever uma abundância transbordante. Essa compreensão literária muda tudo. O número 7, na cultura bíblica, já carrega a forte ideia de totalidade e completude. Quando o autor acrescenta o 8, ele está elevando o conceito ao máximo, indicando uma provisão que vai muito além do suficiente. Significa que, sob o governo do Messias, haverá uma liderança perfeitamente adequada, abundante e mais do que capaz de repelir qualquer ataque. Uma defesa perfeita. Sim, e sobre a menção da Síria, o comentário esclarece que, embora nos dias de Miqueias a Síria fosse a ameaça imperial iminente e aterradora que estava destruindo o norte, profeticamente ela passa a simbolizar todas as potências hostis futuras. A nação assíria desapareceria com o tempo, mas o espírito de hostilidade contra o povo de Deus continuaria assumindo novos nomes e bandeiras ao longo dos séculos. Entendi. A Síria é um símbolo. Exato. E contra qualquer uma dessas forças, a provisão de liderança e proteção de Deus seria sempre superabundante. Essa ideia de proteção nos leva a uma das imagens mais fascinantes e poéticas de todo o livro, porque descreve a postura dos sobreviventes, o chamado remanescente de Jacó, diante do resto do mundo. E o texto usa 2 comparações que parecem estar em completa oposição. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. As 2 faces do remanescente? Sim. Primeiro, diz que eles serão como orvalho da parte do Senhor, como chuva miúda sobre a erva. A Bíblia de Estudo traz uma base essencial sobre o clima da Palestina para entendermos isso. Naquela região, a chuva só cai em meses muito específicos, entre outubro e março.
Nos outros 6 meses do ano, o sol é escaldante. O que impede a vegetação de secar e morrer completamente é o orvalho abundante que cai durante a noite. É o que sustenta a vida ali. Exato. É uma força silenciosa, invisível, mas absolutamente vital para a manutenção da vida. O remanescente de Deus agirá exatamente assim no mundo, como uma graça refrescante e vivificante para as nações. E o detalhe mais bonito é que o orvalho não espera pelo homem. Ele vem soberanamente, no tempo de Deus. Essa primeira metáfora fala de graça e de uma influência benéfica e irresistível. Mas logo no versículo seguinte, a figura muda drasticamente. Esse mesmo remanescente também será como um leão entre os animais da floresta, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, ataca e despedaça a presa. É um salto e tanto, de orvalho para leão. É um contraste brutal. Se o orvalho representa refrigério e vida para aqueles que aceitam a paz do Messias, o leão representa o poder avassalador, a soberania e a justiça implacável contra as nações que insistem na hostilidade. Historicamente, essa é uma inversão de papéis fenomenal. Como assim inversão? Pensa bem. Por séculos, o povo de Israel viveu como uma ovelha indefesa, sendo constantemente despedaçada e devorada pelos leões imperiais da Síria, da Babilônia, da Pérsia e de Roma. A promessa aqui é de que, no fim, a dinâmica será revertida. Aqueles que estão sob o pastoreio do Messias assumirão uma posição de força formidável. O leão não pede permissão para dominar o território. Para os aliados, eles serão a vida através do orvalho. Mas para os opositores inveterados, serão a força irresistível de um leão. É uma virada de roteiro monumental para um povo que começou o capítulo sendo humilhado com uma vara no rosto. Mas, para que a nação atinja esse nível de pureza, força e influência, o texto deixa claro que uma faxina interna pesada precisa acontecer. A purificação final. Isso. E as fontes nos dão um contexto maravilhoso sobre os alvos dessa purificação final. Deus avisa que vai eliminar os cavalos, destruir os carros de guerra e derrubar todas as cidades fortificadas e fortalezas. O que é, no mínimo, curioso. Por que Deus destruiria as defesas do seu próprio povo? O comentário nos remete diretamente ao livro de Deuteronômio, capítulo 17. No mundo antigo, multiplicar cavalos e carros de guerra não era apenas uma questão de defesa. Era o equivalente moderno a estocar ogivas nucleares e bombardeiros invisíveis. A tecnologia de ponta da época. Sim, Deus havia proibido estritamente que os reis multiplicassem cavalos, porque isso forçava alianças políticas com o Egito e, pior, fazia o povo confiar no próprio arsenal bélico em vez de confiar na proteção invisível do Senhor. A raiz do problema era a falsa segurança. As muralhas imponentes e os exércitos bem equipados tornaram-se monumentos de arrogância e autossuficiência. Ao prometer destruir essas coisas, Deus não está deixando seu povo indefeso. Ele está, de forma cirúrgica, arrancando todas as muletas bélicas nas quais eles se apoiavam. Tirando o que distrai. Ele diz, na prática, que para experimentarem a proteção divina absoluta do pastor, eles precisam abandonar a ilusão de que as armas de bronze e os muros de pedra podem salvar alguém no dia do juízo. E a purificação vai muito além das bases militares, ela entra fundo na lama espiritual da nação. Deus declara que vai arrancar as feitiçarias, acabar com os adivinhos e quebrar as imagens de escultura e os postes da deusa Aserá. E é aqui que os achados arqueológicos mencionados pela Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada nos deixam de queixo caído. Os pesquisadores encontraram inscrições no sul de Judá, em um local chamado Contilet Ajrud. Sim, esse achado é assustadoramente revelador. Nesses fragmentos de cerâmica antigos escritos por israelitas, havia invocações que diziam, olha só, eu o abençoo por Javé de Samaria e sua Aserá. Isso revela que eles não tinham simplesmente abandonado a Deus, mas tinham criado uma mistura completamente doentia de religiões. É o que chamamos de contaminação sincrética profunda.
O sincretismo ocorre quando as pessoas tentam fundir, misturar crenças e práticas de religiões totalmente diferentes e incompatíveis em um sistema só. O absurdo daquela inscrição arqueológica é que uma parte da população estava tratando o único e soberano Deus Criador, Javé, como se ele fosse apenas mais uma divindade local de um panteão. E o cúmulo da blasfêmia como se ele tivesse uma esposa, uma consorte cósmica. Inacreditável. Aserá era cultuada em toda a Canaã como a deusa da fertilidade, frequentemente associada ao deus pagão Baal. Tentar emparelhar imagens de madeira de uma divindade pagã da fertilidade com a adoração ao Deus Altíssimo é a demonstração máxima de decadência espiritual e cegueira de uma nação. E o uso de feitiçarias e adivinhações seguiu o mesmo princípio. Buscar poder onde não deviam. Exatamente. Era a tentativa de manipular o futuro e invocar entidades demoníacas para obter poder e controle, algo que pertence unicamente à soberania de Deus. Eles queriam os benefícios do Deus verdadeiro, mas sem abrir mão das simpatias, das superstições e do misticismo da cultura ao redor. Diante de tudo isso, a mensagem é intransigente. O Criador se recusa totalmente a dividir o seu trono com totens de madeira ou a dividir a confiança do seu povo com carros de guerra. O coração humano precisa ser devotado exclusivamente a Ele. E isso levanta uma ponte fantástica para a nossa realidade atual. Com toda certeza. Obviamente, a maioria da humanidade hoje não está mais importando cavalos de guerra do Egito, nem esculpindo postes de deusas cananeias para colocar no quintal. Mas o princípio da falsa segurança permanece intacto na condição humana. Se as pessoas pararem para analisar, verão que a humanidade moderna continua fabricando ídolos e fortalezas para tentar garantir o controle do amanhã. Substituímos a madeira por outras coisas. Isso. Onde estão depositadas as confianças inabaláveis hoje? Muitas vezes, as muralhas contemporâneas são construídas com um acúmulo infinito de dinheiro, na crença cega de que a conta bancária protege de qualquer tragédia. Ou a adoração quase religiosa às inovações tecnológicas e ao status, como se fossem garantias de invulnerabilidade. A essência é exatamente a mesma. A humanidade continua tentando construir defesas impenetráveis com a força do próprio braço, criando redes de falsas proteções que, diante de uma crise existencial verdadeira, provam ser tão ilusórias quanto os muros de Jerusalém enfrentando os arietes do Império Babilônico. A proposta atemporal de Miqueias é um chamado ao abandono urgente dessas ilusões de controle. É um choque de realidade necessário. É o convite para a humanidade parar de tentar ser o próprio Salvador e repousar na confiança genuína do único pastor que possui legitimidade eterna para liderar e proteger. Mas, antes de encerrarmos, esse texto nos deixa uma outra provocação muito profunda, algo que não podemos deixar de notar sobre a forma como Deus opera na história. Qual seria essa provocação final? Se todas as nossas fortalezas modernas, as coisas nas quais nos apoiamos diariamente para sentir que estamos no controle, fossem repentinamente removidas hoje, o que restaria do nosso alicerce? Onde estaria a nossa verdadeira segurança? Porque Miqueias nos mostra de forma inegável que a salvação do mundo não veio da grande capital fortificada de Jerusalém, onde estavam os recursos, a elite e as muralhas. Ela veio da cidade mais improvável, rural e esquecida pelas estatísticas, Belém. Isso levanta uma reflexão fascinante para os dias de hoje. Quais são as pequenas Beléns na vida moderna? Nossa, profundo isso. Aqueles lugares humildes, aquelas pessoas aparentemente sem influência, ou aqueles projetos e recomeços silenciosos que a sociedade considera totalmente insignificante, mas de onde as maiores transformações e as verdadeiras intervenções divinas podem surgir. Muitas vezes o mundo olha para o tamanho do lugar, mas Deus foca na promessa que Ele colocou lá. É uma reflexão belíssima e um princípio poderoso para levar para a vida. A grandeza verdadeira frequentemente nasce nos lugares que o mundo rotula como irrelevantes. E com essa perspectiva transformadora, chegamos ao final do nosso mergulho profundo nas Escrituras de Miqueias.
Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa jornada rica de história, arqueologia e significado atemporal. Foi um privilégio imenso compartilhar esse conhecimento com cada um que escuta hoje. Deus abençoe todos os ouvintes.